Oi, pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu quero falar com vocês sobre o VRTA11, que é um fundo imobiliário do segmento de recebíveis que emitiu um relatório gerencial há alguns dias atrás. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento e que ele tem um cunho apenas informativo, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente falar sobre o VRTA11. Aqui a gente tem algumas informações. A cotação dele fechou na sexta a R$ 75,00, um fundo de recebíveis, né? E vem distribuindo aí um dividendo de mais ou menos 1% ao mês, um pouquinho mais de 1%. Tá com desconto no seu patrimonial, negociando a 0,87. Tem um número significativo de cotistas, né? Mais 117 mil. Tem um patrimonial de pouco mais de 1,3 bilhões e uma liquidez média diária nos últimos 30 dias de mais ou menos R$ 1,5 milhão. Então, é um fundo com IPO em 2011 e o IPO dele foi em R$ 100. Agora a gente vê as distribuições do fundo nos últimos 12 meses. A gente vê que em fevereiro de 2024 o fundo começou o ano, né, distribuindo 80 centavos, depois teve uma majoração na distribuição de rendimentos, distribuiu por alguns meses 90 centavos, depois reduziu ali em setembro para 80 centavos e agora em janeiro de 25 distribuiu 85 centavos. A gente vai ver daqui a pouquinho que, como é um fundo muito atrelado ao IPCA, então obviamente que esse índice ele tem bastante relevância na distribuição do fundo. Aqui a gestão coloca algumas movimentações, então a gente vê que tiveram algumas aquisições com um carrego bastante atrativo para o fundo, então a gente vê aqui que tem CRIs a IPCA mais 10, a IPCA mais 9,5, a IPCA mais 9,55, um pouquinho lá na frente a gente vai ver essas operações, mas é um carrego bastante atrativo para o fundo no momento, né? Então, se a gente for calcular mais ou menos um IPCA mais 10, um IPCA um previsto fechando em 4,5, que é o teto da meta basicamente, seria mais ou menos 14,5 em tese, né? Ao ano, isento de imposto de renda, vale lembrar. Aqui também teve a venda de 2 CRIs, né? E totalizou o Balarote 5 milhões e o Reserva Itanhangá 27 milhões, basicamente. Aqui ele reforça uma informação que já vem sendo dada desde o ano passado, né? Que o CRI da BR Distribuidora não honra com os pagamentos desde abril do ano passado. Já foi marcado, né, como inadimplente e essa operação basicamente ela tem um peso de 0,02 do PL do fundo, né, em R$300 mil. Não é uma operação que traga um impacto muito significativo na distribuição dos rendimentos. Aqui ele também faz alguns comentários, né, que ele distribuíram 85 centavos por cota e atualmente está com uma reserva de 49 centavos. Então, aí para fazer frente às obrigações futuras, complementar os dividendos, enfim, o fundo está com uma reserva interessante em relação à sua distribuição e eles finalizaram o mês de dezembro com 29 milhões em caixa, então tem mais ou menos 2,1 do PL em caixa. Então, eles falam que esses recursos podem ser destinados ao pagamento de dividendos e à alocação de CRIs que estão no pipeline. Atualmente, eles estão em fase final de 2 ativos, né, para análise para o investimento do fundo. Eles falam também que no mês de dezembro eles adquiriram 34 milhões incompromissadas, que é basicamente uma obrigação de recompra, né, futura que o fundo faz, basicamente uma alavancagem, com vencimento para dezembro de 2025, mas é uma compromissada aí de 34 milhões, então se a gente for considerar que o fundo tem 29 milhões em caixa, a gente vai ver depois que o fundo tem fundos imobiliários também na carteira, que é basicamente os ativos de liquidez, né, que o fundo tem acesso a esse valor, então não é um percentual que eu julgo elevado assim, para assustar o cotista. Então, basicamente, o fundo tem condições de fazer frente a essas obrigações. Aqui também eles trazem um comentário que 99% dos CRIs, mais de 99% dos CRIs estão adimplentes e cumprindo seus pagamentos regularmente, só que eles observaram uma queda expressiva na cotação no mercado secundário, né? Isso aconteceu ali a partir de setembro com todos os fundos imobiliários, basicamente.
eles acreditam que essa desvalorização esteja diretamente relacionada à expectativa do aumento da taxa de juros, né, que impactou o mercado de fundos imobiliário como um todo. Então, a gente sabe que o Copom, no ano passado, já fez uma sinalização que esse ano vai continuar com novos aumentos na taxa de juros. Então, o mercado precificando aí basicamente uma Selic no final do ano a 15%, o que basicamente pressiona muito a cota dos fundos imobiliários, obviamente de ações também. A renda variável ela sofre um pouco com esse tipo de movimento macroeconômico, porque, obviamente, muitos investidores vão procurar a renda fixa por estar pagando muito bem. Então, se a gente vê um tesouro direto pagando 15% ao ano, 14% ao ano, obviamente, muito investidor se sente estimulado a se desfazer de posições de renda variável para se proteger, basicamente, um tesouro direto aí com risco do governo, mas pagando muito bem. Então, essa é a opinião da gestão. Aqui também eles dizem que o fundo teve alguns números interessantes, em que em dezembro o yield no mês foi 1,07%. Lembrando que esse yield, né, esse dividendo de 1%, ele é isento de imposto de renda, considerando o fechamento da cota no mercado a R$ 79. A gente viu que o fundo, na verdade, ele também teve uma queda na sua cotação e está a R$ 75. Então, seria até um pouco mais do que 1% na realidade de hoje. E esse rendimento ele correspondeu a 136% do CDI, com um gross up de imposto de renda de 15%. Então, a comparação básica é, se vai comparar com os ativos do CDI, então desconta 15% de imposto, porque basicamente a pessoa não vai conseguir receber 100% do CDI, como tem o imposto de renda, e a alíquota mínima é 15%. Então, se for comparar com o CDI, tem que fazer esse desconto de 15% do CDI para você ter uma comparação um pouco mais justa. Então, nessa comparação, o rendimento do fundo no mês de dezembro foi de 136% do CDI. Aqui ele fala que a inflação continua com positivo, né, em novembro. Isso aqui é importante também. O IPCA divulgado em novembro foi de um aumento de 0,39. Então, os fundos de recebíveis normalmente vão ter ali uma defasagem de 2 a 3 meses. Aqui ele até fala na percepção desse aumento ou dessa queda do IPCA. Então, fundo, como ele é majoritariamente exposto ao IPCA, a gente vai ver daqui a pouco que é mais de 90%. Então, quando o IPCA sofre variação negativa ou positiva, isso obviamente vai impactar na distribuição do fundo. Aqui, eles finalizam também falando sobre o Copom, né, que a última elevação foi de 1% do Copom, então com a Selic a 12,25% ao ano, e que eles falam que essa notícia é importante para o fundo imobiliário, porque existe uma relação muito grande entre a taxa Selic e a expansão do mercado de fundos imobiliários, uma vez que com a taxa de juros mais baixas, os FIIs passam a ser mais atraentes para os investidores, e a inversa também, obviamente, é verdadeira. Com a taxa de juros subindo, obviamente que muitos investidores se sentem estimulados a não mais alocar o seu capital em fundos imobiliários e procurarem a renda fixa, seja uma renda fixa do governo, ou seja uma renda fixa privada. Muitos investidores migram, né, o seu capital em busca de maior segurança. Aqui eles falam um resumo, né, das novas alocações, das vendas que a gente falou um pouquinho anteriormente, e aqui basicamente os números que a gente já viu também. Esses últimos CRIs que a gente falou um pouquinho anteriormente, né, com esse carrego interessante para o fundo, que é o CRI Usinas Cajuru e Monte Carlos, o IPCA mais 10, essa operação aqui que eles trazem para o financiamento, né, de construção de 4 usinas solares de energia renovável, localizadas na cidade de Cajuru, em São Paulo, e Montes Carlos, em Minas. Juntas, as 4 usinas terão uma capacidade de, basicamente, 7.000 kW. Aqui as garantias são a alienação fiduciária de cotas, a alienação fiduciária dos equipamentos, a cessão fiduciária, fiança e outros fundos. Aqui no CRI Faz Sol também, basicamente, uma operação
para financiamento de construção de 5 usinas solares de energia renovável, localizadas no estado do Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Distrito Federal. As garantias são alienação fiduciária de cotas, alienação fiduciária de equipamentos, cessão fiduciária, aval e outros fundos. Então, é importante verificar o carrego, mas também é importante verificar as garantias da operação, porque se eventualmente tiver qualquer tipo de problema para o fundo ou uma piora do cenário da devedora, é importante que essas garantias façam frente às obrigações. E também o CRI Patrimônio aqui, eles falam que essa operação ela se em nota comercial, cuja devedora é a Patrimônio Construções, Empreendimentos. Essa empresa atua desde 95 no mercado nacional, com desenvolvimento de produtos residenciais, comerciais e loteamentos. Já possui mais de 50 empreendimentos entregues em 5 estados, totalizando mais de 1,5 milhão de metros quadrados construídos e 3 mil unidades entregues. As garantias são alienação fiduciária, cessão fiduciária, um fundo de reserva, um fundo de despesas e aval. Então, é uma estrutura robusta de garantias. A distribuição de rendimentos, aqui a gente consegue ver que o fundo está basicamente entregando ali 1% ao mês. A última distribuição, como a gente já viu, de 1,07. Isso considerando, obviamente, a cota a R$ 79. A gente viu que a cota está com um pouco de desconto, né? A DRE, aqui a gente consegue ver que a arrecadação, né, do fundo, total de receitas, ele foi ligeiramente maior do que os 2 últimos meses. Então, a arrecadação em dezembro foi um pouco maior do que novembro e outubro, e as despesas foram um pouco menores do que os últimos 2 meses. A gente vê que as despesas aqui, em basicamente 1 milhão, foram menores do que em novembro e outubro. Então, foi um mês assim onde o fundo teve mais receitas, né, com basicamente 17 milhões e meio de reais e menos despesas. Então, o resultado por cota do fundo foi interessante, foi um resultado de mais de R$ 1 por cota, né, R$ 1,05, e o distribuído foi de 85 centavos. Então, o fundo conseguiu fazer uma reserva de 20 centavos por cota. E atualmente o fundo está com 49 centavos por cota de reserva. Então, basicamente, isso é uma constatação interessante para o fundo conseguir não só fazer a alocação de capital com esses valores, ou também para fazer a complementação dos novos rendimentos, né, dos próximos meses para os cotistas. Que a gente vê o desempenho, né, no mercado secundário da cota e também do volume total negociado, né, basicamente a liquidez do fundo. Aqui a gente vê a diversificação das securitizadoras, né? Então é importante que o fundo não tenha apenas uma exposição a uma securitizadora, mas a mais empresas, né, que fazem essa intermediação dos CRIs. O setor de investimento do fundo, basicamente o maior deles, né, com maior expressão de 15%, que é o setor de construção civil, depois o setor de alimentos, depois de FII de papel. Então, são também setores bastante diversificados, que é como a gente pode ver. Aqui a distribuição dos ativos, né, a quantidade de ativos por um percentual do PL. Então, a gente vê que tem 38 ativos que variam de 0 até 1% do PL. Essa é a maior posição, basicamente, assim, do fundo. Tem 26 ativos de 1 a 2%. Então, a gente vê que o fundo tem posições bastante diversificadas, bastante pulverizadas, né? Então, a gente vê que aqui no volume em milhões, né, que a maior parte de 1 a 2% ou de 2 a 3% é no volume de um pouco mais de 560 milhões ou mais de 490 milhões. A distribuição aqui para o indexador, como eu falei anteriormente, o fundo basicamente ele é todo exposto a IPCA, então 97% do fundo, dos ativos, né, obviamente, eles são marcados a IPCA, então a marcação, o indexador no IGPM e outros é muito, muito pequeno, assim, para fazer alguma diferença significativa, né, na distribuição do fundo. E aqui os tipos de ativo, né, que estão na carteira do fundo, que é basicamente um fundo muito exposto a CRIs e fundo imobiliário. Então, 87% da carteira do fundo é de CRI, 10,5% é de fundo imobiliário e está com 2,1% em caixa. A taxa média,
da duração, né, da carteira do fundo é de basicamente aí 5 anos, que é a taxa média dos CRIs. A gente vê que a cota, o dividend yield a mercado está em 13,96, equivalente a IPCA mais 8, então é um carrego interessante para o investidor, obviamente de longo prazo, né, que não vai eventualmente se desfazer da cota em momentos de maior pressão, né, desses valores. E a gente tem uma sensibilidade, uma tabela de sensibilidade aqui bastante interessante do fundo. Então, o preço a mercado que o fundo estava em dezembro, mais a carteira de CRI, em dezembro, essa informação é de que quando o preço estivesse a R$ 78,00, que a gente viu que está mais barato, a carteira de CRI do fundo estava com carrego de IPCA mais 13,88. Então, é um valor bastante significativo. A gente vê que, como o fundo ele está sendo negociado a basicamente R$ 75,00, então esse carrego é até maior. Então, uma carteira de CRI a 13,88, mais IPCA, e se a gente imaginar um IPCA de mais ou menos 4 ou 4,5, a gente ia ter uma carteira de mais ou menos 17 ou até um pouquinho mais por cento ao ano isento de imposto de renda. Então, por isso que, normalmente, quando a gente está falando em ativos de renda variável, a aquisição desses ativos a preços descontados, a bons preços, tende a dar, além de uma maior margem de segurança, mas também uma taxa de carrego muito interessante para o investidor. Aqui a gente vê a composição da carteira, que é bem diversificada, né, bem pulverizada. Os dois principais ativos, eles têm 4% e 3% do PL do fundo, então o fundo basicamente ali muito pulverizado. A gente vai ver também que a composição da carteira de fundos imobiliários segue a mesma tendência, que os dois maiores fundos aqui com representatividade na carteira é de 2,5% do PL, o que também não é uma exposição excessiva. E a gente vê aqui a informação, né, novamente, que o fundo está com 2,16 de caixa e a compromissada reversa, basicamente uma alavancagem, está em 2,5. Então, o fundo consegue, obviamente, fazer frente a essa obrigação, caso necessário, com o seu caixa ou com utilização de um percentual dos seus fundos imobiliários. Então, esses valores de compromissadas não são assustadores. Então, basicamente, essas são algumas informações que eu queria trazer para vocês. Essas são as informações mais importantes que eu julgo aqui desse relatório. Lembrando que esse vídeo é só informativo. Eu acho que se você tem uma tendência ou tem um interesse por esse tipo de ativo, é importante que você faça a sua própria análise. Tudo bem?